acontecendo tanto no mundo como aqui no Brasil é a expressão de que principalmente os mais jovens, as crianças e os adultos tomaram para si a defesa do meio ambiente como uma necessidade da preservação da vida na Terra, que hoje está comprometida caso continue toda a devastação existente para a preservação dos interesses do lucro dentro do sistema capitalista. Então hoje a luta em defesa do meio ambiente, a luta em defesa da vida é necessariamente uma luta contra o sistema capitalista. O primeiro que o desmatamento e as queimadas no Brasil existem desde que esse país foi colonizado. E agora tem um novo impulso porque essas queimadas e essa devastação do meio ambiente tem a mão pesada do governo federal, porque ele é a favor disso, não quando ele diz que não é, que é a favor, mas quando ele cria as condições para que isso de fato aconteça. Todo mundo sabe hoje que boa parte das queimadas existentes são atitudes criminosas, mas que têm um interesse específico, têm um objetivo final. Garantir a utilização desse solo, principalmente para interesses do agronegócio, dos latifundiários, das madeireiras, das mineradoras e com a anuência do governo federal. O agronegócio e o latifúndio têm crescido absurdamente. Não é à toa que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne bovina no mundo. Existe mais boi do que gente, mas pasme, tem gente no Brasil que não tem um pedaço de carne para comer. Hoje, no dia que se iniciar a jornada em defesa das mudanças climáticas, em defesa do meio ambiente, foi noticiado que aqui em São Paulo, no ano de 2018, um trabalhador apanhou dentro do supermercado Extra pela sua equipe de segurança porque ele pegou um pedaço de carne. Levou choques e foi agredido por um segurança. O caso aconteceu no supermercado Extra, no bairro do Morumbi, na zona sul da capital. Foi 2018 e só hoje foi divulgado no Bom Dia Brasil, que coincidentemente é o dia que se inicia a semana em defesa do clima, em defesa do meio ambiente. E qual é a relação disso? As queimadas existentes, ela favorece o agronegócio para o plantio de capim, para a criação de gado, mas essa criação de gado, e que é mais boi do que gente, não é para alimentar a fome das pessoas nem aqui no Brasil e nem no mundo. Existe principalmente para transformar isso em produto de exportação, enquanto aqui milhões de pessoas que passam fome desempregada não têm um pedaço de carne para comer. E mesmo a Constituição assegurando o direito ao furto famélico, que muita gente não sabe. Mas você sabia, o furto famélico existe e está assegurado na Constituição Federal. Você pegar uma coisa que você precisa diante de uma necessidade, que é de saciar a sua fome, não é tido como crime. Mas aqui no Brasil nós temos tido cada vez mais denúncias de tortura dentro de supermercado. Aconteceu agora há poucos dias atrás de um jovem em São Paulo que apanhou, foi torturado, foi chicoteado pelas seguranças de um supermercado aqui na zona sul de São Paulo, porque pegou uma barra de chocolate. E esse vídeo que foi denunciado agora, que aconteceu em 2018, mas só foi divulgado agora, foi de um trabalhador, de um homem que pegou um pedaço de carne. Ele levou choque elétrico. E aqueles que dão choques elétricos são trabalhadores de segurança tão pobres quanto aquele que foi lá pegar o pedaço de carne. Quem de fato tem culpa nisso? Quem de fato tem culpa nisso é o governo, os latifundiários que utilizam o solo para a produção de gado para exportação e para garantir o lucro. Porque, na verdade, a carne no sistema capitalista e o alimento na sociedade capitalista não é apenas alimento para saciar a fome das pessoas, ela é, antes de tudo, uma mercadoria. Se você tiver dinheiro para comprar, você pode ter carne. Se você tiver dinheiro para comprar, você pode ter uma barra de chocolate. Se você é desempregado, você não pode fazer isso. A sua fome não pode ser saciada porque você não tem dinheiro. Um sistema como esse não pode ser preservado. Tanto quanto eles estão destruindo o meio ambiente, é preciso que a classe trabalhadora, a juventude, se levante contra esse sistema que mata a natureza, que mata os seres humanos para que nós possamos sobreviver. Olha, na verdade o governo tem toda uma ligação com o agronegócio,
Tanto é que ele saiu agora recentemente de uma nova cirurgia e com quem ele se reuniu? Ele se reuniu com a bancada da bala e com os ruralistas. Os ruralistas receberam, inclusive, perdão da dívida da Previdência Social, que ele acaba de fazer e diz que é a favor e que vai retirar direito dos trabalhadores, porque ele tem uma vinculação direta, tanto com os assassinatos no campo, com as queimadas, e isso diretamente com o incentivo, porque ele persegue índio, persegue quilombola, persegue os povos da floresta, e mais do que isso, ele demite os trabalhadores e aqueles que trabalham nos órgãos de fiscalização, que é para inibir esse tipo de ação feita por madeireiros, pelos latifundiários daquela região. Ou seja, há um incentivo hoje, diretamente do governo federal, para a prática desse tipo de crime. Tanto contra a natureza e também contra quem vive lá, que são os povos da floresta. São os índios, os quilombolas. A saída para isso, primeira coisa, nós precisamos fazer uma grande frente para derrotar o projeto de Bolsonaro e Mourão de entrega do Brasil ao imperialismo, seja ele norte-americano, seja ele europeu. Porque hoje tudo está à venda, inclusive todo o solo brasileiro, as empresas estatais e as empresas públicas para favorecer os banqueiros os grandes empresários, inclusive o agronegócio e os grandes latifundiários. E os banqueiros, mas mais do que isso, nós, para que a gente possa assegurar a vida das pessoas, garantir emprego hoje e garantir a preservação do meio ambiente, é preciso que a gente faça nesse país uma revolução agrária sem indenização do latifúndio. Essa terra precisa ser preservada e para que ela seja utilizada para a satisfação das necessidades humanas, e isso passa por manter todos os povos da floresta que vivem dessa terra e que toda a riqueza existente, tanto no solo como embaixo dela e em cima dela, seja para a satisfação das necessidades humanas. E isso necessariamente passa por uma luta contra o sistema capitalista, contra o governo Bolsonaro, contra um Congresso entreguista. Isso passa pela organização da classe trabalhadora e da juventude em conselhos populares, onde ele trabalha, onde ele estuda. Isso passa por você vencer também todos aqueles que se aproveitam disso para fazer negócio. Não tem negócio com as nossas vidas, não tem negócio com o meio ambiente. Nós precisamos destruir esse sistema para construir uma vida que seja saudável. E ser saudável é uma sociedade onde a mercadoria e o lucro não esteja acima da vida nem acima da natureza. Que as necessidades humanas é o que seja, desse fato, a atribuição da sociedade a ser suprida. E que o meio ambiente, que toda a riqueza existente esteja para suprir essa necessidade, tanto humana quanto de todos os outros viventes nesse planeta. E isso necessariamente é uma luta contra o sistema capitalista e contra a sua classe dominante, da qual Bolsonaro e sua equipe é testa de ferro. O sistema capitalista mata, o Estado brasileiro é assassino e mata. Nós precisamos construir uma sociedade com outras bases, onde a vida esteja acima do lucro. Isso necessariamente passa por uma sociedade socialista.